o futuro do cristianismo é exatamente do próprio Cristo, sacrifício e dor. Não, quer saber qual é o futuro do cristianismo? Ser perseguido pelo Black Lives Matter e outros movimentos do tipo. É isso. Só que, vamos assim dizer, numa intensidade maior. Vamos pegar um exemplo, vai. Queria mostrar pra vocês como eles ficam agachados e assim em diante. Porque tem um aspecto religioso, só que as pessoas não percebem. Prestem atenção nesse vídeo. If you want to take a knee, we'll take a knee with you because we're here with you. Yeah. Yeah. Everybody take a knee. Take the knee. Hey guys, I got it. Take a knee. Let's take a knee, guys. Yeah. 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 This is our city. When I say our city, I'm talking everybody in here. We're appalled at what happened in Minneapolis. Esse é o futuro dos cristãos, entendeu? Primeiro porque isso aqui é o cristianismo 2.0. Só substituíram Jesus com George Floyd. Tá? Curioso é que os cristãos nazistas, antissemitas, racistas ficam fazendo revisionismo do George Floyd, mas nunca fazem do próprio Jesus. É impressionante, né? Mas assim, vai ser essa assim a situação, vamos assim dizer. Você vê, eu mostrei esse vídeo pra vocês porque veja, existe um elemento ritualístico, certo? É um elemento ritualístico que é bem característico de religião abraâmica. Você não vê esse aspecto de ficar ajoelhado, você não veria, né, o antigo romano ajoelhado dessa maneira para até um deus. Era um relacionamento bem diferente. Era um relacionamento que não tinha essa passividade, vamos assim dizer. É característico do culto abraâmico isso. Ou no mínimo daqueles que são mais ligados a um lado feminino, ontologicamente. Então, o grande ponto é você observa no Black Lives Matter, você vê em outros movimentos semelhantes em defesa de minorias, uma renovação do mito cristão, certo? O Cristo sendo o perseguido, a vítima que é sacrificada. Você vê, no caso do Black Lives Matter, você vê, no caso não uma descrição bíblica, mas uma imagem muito chocante, assim como a de Cristo sendo crucificado, que é do George Floyd, que fica com a cara esmagada enquanto ele morre sem ar, certo? Então você vê uma renovação de uma mesma história, certo? De uma história bem semelhante, em termos gerais, vamos assim dizer. Continua e leva adiante, na verdade, a figura da vítima, né? A figura da vítima que é perseguida por opressores que encarnam todo o mal do universo, né? No caso do cristianismo, você via isso
especialmente por parte da elite romana da época, né? Então, exatamente por ter um grande apelo entre escravos, entre desafetos da sociedade romana daquela época, você nota, obviamente, um ódio gigantesco na figura do imperador, certo? De uma certa forma que, se você observar os valores, entre aspas, que constituem a visão cristã, né? O que o cristão ele demoniza como sendo assim os grandes pecados? Pensem aí nos grandes pecados que um cristão pode cometer. O principal, né, o pai de todos, é a soberba, é o orgulho, né? Veja, não existe guerreiro sem orgulho. Você acha que os antigos deuses não eram orgulhosos? O que você acha que motiva o sujeito a buscar, vamos assim dizer, o caminho solar? Porque ele quer, entre aspas, se tornar num sol. O que era aquilo? Você faz isso sem um orgulho? É essencialmente o que você está fazendo, é buscar o orgulho, mas é num sentido não meramente material, mas metafísico. No entanto, ele acaba se manifestando no dia a dia do sujeito. O que é superior, numa visão do tipo solar, não precisa ter um contato com o que está abaixo. Há apenas uma emanação do que está acima. Como se fosse uma sombra, uma replicação, vamos assim dizer. Então você observa que, no caso do cristianismo, você pensa na luxúria, por exemplo, né? O quanto disso não foi motivado pelo ressentimento que existia em grande parcelas de populações de escravos, depois plebeus, que enxergavam o patrício, que enxergavam às vezes até no aspecto medieval, de uma certa maneira já existiam filhos bastardos, certo? Isso daí é um fato muito conhecido. O sujeito que era um mero camponês, o sujeito que era estava ali abaixo de todos na pirâmide social, ele via esse comportamento e ficava com ressentimento. E diga-se de passagem, tem uma grande conexão, né? Esse aspecto da luxúria. Homens poderosos que compunham a elite da época já tinham essa tendência, certo? Você vê até os deuses fazendo isso, nos mitos gregos. Então, assim, não tem como você negar esse lado. E se você prestar bastante atenção, os pecados, no fundo, eles são uma descrição daquilo que era o modelo ideal de nobre romano da época, certo? De uma maneira semelhante, né, você vê alguns desses movimentos uma demonização bem específica, certo? Daquilo que deveria ser extirpado. E, curiosamente, até com uma tendência mais à esquerda, esses extirpados, curiosamente, não são, em termos estéticos, em termos, vamos assim dizer, propagandísticos, não são ligados à questão, vamos assim dizer, daqueles que realmente controlam o sistema econômico global. Seria a imagem do banqueiro, principalmente. Você não vê esses movimentos criando, vamos assim dizer, os novos pecados com base na imagem dos banqueiros transnacionais que têm trilhões de dólares. Não é esse o perseguido. Você vê uma outra estrutura. Veja que, por parte dos cristãos, fazia muito sentido demonizar os imperadores, aqueles que tinham poder, chegar e jogar a população contra esse tipo de figura, né? Agora, hoje em dia, veja,
quem controla as finanças, quem está no topo dessa estrutura do sistema econômico global, são as pessoas que, na época de Roma, estavam instigando o cristianismo, certo? Entre aspas, os escravos agora se tornaram, entre aspas, os mestres, ou no mínimo, são aqueles que estão controlando vários dos processos que ocorrem. Então, obviamente, depois que a inversão é feita, você não vai querer ser o perseguido, não é mesmo? Você não vai chegar e falar para a população, então, sou eu aqui que estou fazendo tudo isso e vocês deveriam me perseguir. É lógico que não. Você precisa do quê? Você precisa de um bode expiatório. Não só um bode expiatório, mas você vai selecionar um grupo que seria a sua concorrência, certo? Então, você vê hoje em dia que os tem monoteísmo, né? Você vê uma ausência de descentralização per se, certo? Você vê uma monopolização por definição, certo? Óbvio, o sujeito vai falar, mas é um monopólio por uma boa razão, certo? É por uma boa razão. Por isso que eu dou risada toda vez que eu vejo um libertário cristão, ou enfim, abraâmico. Quer dizer, o caso judaico talvez seja o único compreensível. Mas, assim, é uma incompatibilidade muito grande. Deixa eu fechar aqui de novo. Então, você vê o aspecto de Illuminati, por assim dizer, né? Eu vou falar que, assim, o Akhenaten, ele tinha certos conhecimentos, vamos assim dizer. Pode falar conhecimentos sobre a psique humana. Vamos colocar de uma forma que até os céticos entendem. Veja, ele fez algo com esses poderes, com esses conhecimentos, com essa sabedoria, que outros usavam para ter o completo oposto, ou seja, de uma descentralização. Então, assim, hoje em dia não é diferente, é a mesma batalha. É a mesma batalha, não muda muita coisa. Entende? Não muda muita coisa. O ponto que é importante compreender é que, assim, isso aqui é uma anomalia, entendeu? Uma teocracia, ela não só é um sintoma de regressão espiritual, como uma anomalia na história. Essa é a grande realidade. Teocracia num sentido clássico da palavra. Certo? Se você vai falar que Roma era uma teocracia, você vai falar besteira, não era isso. Era algo diferente. Agora, você vê se essa dimensão que dão a tal crença espiritual é uma enorme anomalia que gerou consequências catastróficas, certo? Esse é o grande ponto. Vamos ver aqui as perguntas e talvez eu termine. Vamos ver aqui. Os proto-indo-europeus não eram monoteístas como Deus Pater? Não era exatamente como vocês enxergam, entendeu? Essa concepção monoteísta que muitos têm, vamos assim dizer, é completamente diferente da visão dos antigos, entendeu? Inclusive, você vê descrições de deuses, entre aspas, que na verdade são tentativas prévias de subverter os deuses originais. Então você vê, por exemplo, na mitologia nórdica, como eu já mencionei, você observa certos deuses que começaram a ser promulgados como uma tentativa de subverter a população da época, de forma semelhante à propaganda atual. Entendeu? Teve uma pergunta aqui interessante. Acha que as profecias de Gog Magog, terceiro templo, podem desencadear a Terceira Guerra Mundial? Veja, não existe profecia no sentido que dão a palavra.
de que é uma inevitabilidade que vai acontecer. Não, é como se fosse um roteiro. Tudo que está na Bíblia é um roteiro, é um modelo que pode ser utilizado em diversas linhas de tempo, inclusive aquela da história da humanidade, certo? Então, você me pergunta, Gog e Magog é possível? Bom, tem gente seguindo o script, a narrativa abraâmica, vamos dizer aí alguns bilhões de pessoas, especialmente por parte de muçulmanos e cristãos. E se você acredita, se você assume essa narrativa, você faz parte do teatro, por assim dizer. Você faz parte da dança. Então você está contribuindo para que o apocalipse aconteça, né? Para esse projeto de construção do apocalipse na realidade. Apenas acreditando nele, você já está fazendo isso. Então, se pessoas suficientes levam isso a sério, sim, se torna possível. Se há uma articulação também nos bastidores, isso se torna possível. Entende? Mas o grande ponto é só você analisar o que está, especialmente no Velho Testamento, você nota que é como se fosse um plano, assim. Se você notar e prestar bastante atenção, né? No Antigo Testamento, é como se fosse o plano perfeito, entre aspas, para que os autores, ou no mínimo, os netos deles, ou seja, os futuros representantes deles, daquele povo, consigam basicamente dominar o mundo inteiro. Assim, é um plano que, em tese, se funcionar, seria perfeito para um sujeito que quer beneficiar as gerações futuras, certo? Inclusive, isso está destacado, isso está escancarado, né? Você vê, por exemplo, o que acontece no discurso do Netanyahu recentemente, né? De que é basicamente uma guerra entre o bem, né, a luz e as trevas. Ele faz algumas menções, algumas profecias e todo o resto. Quando você tem cristãos que levam isso a sério, quando você tem judeus, quando você tem muçulmanos que levam essas profecias a sério, eles participam mesmo sem perceber, se for o caso. Então, sim, em tese seria possível. Eu vou mostrar para vocês como que, entre aspas, é um plano perfeito. Netanyahu mencionou Isaías, certo? Poucos conseguiram perceber onde que está essa referência, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês do Netanyahu só para mostrar que eu não estou pegando do ar essa acusação, tá? Aqui, ó. Você vê que recentemente o Netanyahu citou Isaías. Ele chegou e falou, não primeiramente sobre essa luta entre a luz e as trevas, que a gente já vai ver, tem uma clara referência aqui em Isaías 60, mas não só. Isaías 60, 18. Não se ouvirá mais violência em sua terra, nem desolação, nem destruição dentro de suas fronteiras, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Certo? Então veja, é uma descrição de uma tal profecia que seria, assim dizendo, o resultado final da agenda abraâmica tomando conta do mundo. A menção inicial de Netanyahu foi essa daqui. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor está surgindo e a sua glória se verá sobre ti, ou seja, o povo de Israel sendo a luz e o resto as trevas, por assim dizer, especialmente no conflito que a gente está se referindo.
Então, é bem longo, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas veja que, assim, não é tanto uma profecia como, caso o plano desse certo, algo perfeito para as futuras gerações. Falando nesses termos aqui. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, ou seja, trabalharão para você. Você não vai ter que ficar levantando muro para ninguém, vão fazer isso para ti. E os reis desses estrangeiros te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti as riquezas dos gentios, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Assim, essas nações serão de todo assoladas. Certo? Sim, existe um plano melhor do que esse para os seus futuros filhos e netos? Eu não conseguiria pensar em algo melhor. Eu mesmo seria o primeiro a querer isso. Certo? A questão é, como que você consegue isso? Porque Deus estranhamente vai fazer isso? Não. Tem um script, tem um roteiro. Certo? Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, os egípcios, os romanos, enfim, vários que têm algo em comum. E prostar-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, o Sião de Santo de Israel. Certo? E aí toda essa descrição de quase um paraíso, né? Veja como assim, é o que mais seria interessante. E todos os do seu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim implantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser a 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei prontamente. Né? Então veja, mamarás o leite dos gentios e alimentar-te-ás ao peito dos reis. Certo? Assim, tudo o que alguém que na época em que isso foi escrito gostaria de ter, ou no mínimo dar às futuras gerações. Certo? Então veja, se você segue o roteiro bíblico, você está, sabendo ou não, contribuindo para que isso se concretize. Entendeu? Essa é a realidade. E aqui não é uma crítica, não é um ressentimento de um antissemita. Eu acho isso patético. Eu estou aqui apenas descrevendo o processo, certo? Primeiro, dou crédito onde crédito é devido. Assim, é um plano muito inteligente, sendo muito sincero. Gostaria de algo semelhante para as minhas futuras gerações, de netos, bisnetos e assim em diante. Agora, o grande problema é que eu estava contribuindo para que isso acontecesse ao meu detrimento das minhas futuras gerações. Então não faria muito sentido para mim. Mas assim, vai de cada um, cara. Essa é a grande realidade. Agora, eu só acho que isso não vai se concretizar tão facilmente. Entendeu? Você que é cristão, vou te dar um parabéns. Parabéns, meu caro. Você está contribuindo para isso daqui. Você está contribuindo para isso. Então, assim, Vamos ver outras perguntas. Os 2 grupos se relacionam com a disputa entre o masculino e o feminino. Essa tentativa de controlar o feminino, a tecne sobre a natureza. De uma certa forma, sim, mas não é só isso, sabe? Mas, de uma certa maneira, você pode fazer uma certa dicotomia. Eu não diria, por exemplo, que o lado abraâmico ele é 100%, por exemplo, feminino, não é o caso.
é que é um relacionamento com o feminino, com a natureza, que é bem diferente daquela dos antigos. Até aqueles antigos que tinham algumas similaridades com certos aspectos de religiões abrâmicas. Então, assim, é algo muito específico. O que as pessoas deviam começar a entender é que, olha, sendo bem justo aqui, de verdade, só sendo justo. Se você for analisar o grande problema abraâmico, ele não se inicia no judaísmo. Ele não se inicia no judaísmo. Mas numa uma parcela específica de judeus que começa a ter uma visão realmente fundamentalista, inclusive matando outros judeus, em alguns casos. Você vê Maccabi, eu não sei como falar em português aqui agora. Enfim, você vê um grupo sectário que começou a ter essa ideia de querer impor ao resto do mundo essa mentalidade. Os escritos do Mar Morto transpõem essa mentalidade de forma nítida. Muitos judeus sofreram nas mãos desse grupo sectário, né? E esse grupo sectário acabou influenciando, inclusive, a criação do cristianismo, certo? E foi ali que se tornou, assim, deixou de ser um problema dentro do próprio judaísmo para se espalhar para grande parte do mundo, com o Islã tomando uma proporção ainda mais violenta, né? O importante a notar é que, assim, trata-se basicamente de como se fosse um vírus. Essa é a forma mais didática de colocar. É uma anomalia, entendeu? É uma anomalia. Você sempre tem que entender isso para conseguir ver a imagem. Não é o ciclo das coisas, não é uma profecia, não é que desde o princípio sabíamos que iria acontecer. Não. Você fica doente por conta de uma profecia? Não. Você fica doente porque acontece você chegar e comer um sushi cheio de salmonela ou sei lá o que tinha mais, certo? Então, de forma semelhante, a gente vê uma certa... É difícil de escrever, né? Uma histeria em massa, psicose em massa, certo? Que se torna violenta, que se torna contagiosa e começa a gerar catástrofes cada vez piores. Essa ideia de trazer, vamos assim dizer, para o mundo inteiro uma única visão sobre, primeiro, o que é Deus, como chegar a Deus, e depois vai se tornando algo moralizante, preocupação com a moral, com o que a pessoa deve fazer, um controle cada vez maior sobre o indivíduo, até chegar nas ditaduras sangrentas que são o subproduto da visão abrâmica. São o subproduto. Até alguns abrâmicos reconhecem isso, certo? Então, essa visão que muitos descrevem no mainstream como fundamentalista é a linguagem que a gente deve usar e bater, certo? Essa visão, ela é realmente perigosa para a vida na Terra. Essa é a realidade. E assim, o sujeito que está acometido por essa doença é como se fosse uma doença mental. Você percebe na linguagem do sujeito. Essa foi a experiência que eu tive. Eu falei, eu estava contaminado, não tão diferente como eu estou contaminado algumas semanas aí por um problema intestinal, né? Comi comida aí que me deu uma intoxicação alimentar feia. Não é tão diferente para uma pessoa dessas, entendeu? Às vezes nem adianta você ficar discutindo, você mostrar. O sujeito está contaminado. O sujeito não consegue raciocinar, não consegue usar a lógica, não consegue ter clareza nos pensamentos. Então, assim, essa sabedoria deveria se propagar bastante. Infelizmente, eu vejo muitos ateus que tendem a colocar a religião como se tudo fosse a mesma coisa, sabe? Importante infiltrar esses meios ateístas e colocar a seguinte mensagem: o fundamentalismo religioso é uma aberração na história da humanidade, tá? É uma
aberração. Você vai falar, mas faziam sacrifícios. Veja, duas situações diferentes. O sacrifício não era feito por um fundamentalismo. Não era tendo em mente que o inimigo ele é inferior porque não acredita no que acredito. Nunca era algo assim. Agora, realmente, sacrificar, mas vai fazer o quê? Entendeu? Talvez fosse um mecanismo sociológico que encontraram na época, vai saber. Como que você controla a violência de um povo primitivo? Talvez não seja tão fácil quanto parece. Né? Mas enfim, eu não vou entrar nos pormenores aí. O grande ponto é, os ateus realmente acham que ao longo da história da humanidade as religiões sempre foram assim. O cristianismo é até um pouquinho melhor. Não, meu querido, não. Assim, as religiões abraâmicas, e para ser justo novamente, no judaísmo, foi um grupo sectário que acabou criando o cristianismo, depois trouxe o mesmo vírus ao Islã. Cristianismo e Islã, duas pragas sem precedentes históricos, porque nunca você via uma religião que queria impor à força ou com uma insistência insuportável, como é o caso com essas religiões. O judaísmo sendo a única exceção dentro das abraâmicas, mas foi dele que nasceu esse vírus fundamentalista, certo? Então, os ateus eles não compreendem isso. Veja, a religião dos antigos, ela era, entre aspas, secular, no sentido de não tinha essa, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A moralização veio muito tempo depois. Os deuses, eles eram amorais, eles pegavam quem queria, e matava, fazia isso, fazia aquilo, não estavam nem aí, entendeu? Você fala, que absurdo todo o resto, mas veja, não existe essa ideia de que todos devem fazer X, Y. Esse microgerenciamento da vida não existia. Entendeu? Porque quando você entende que é uma doença mental mesmo, que é um parasita que tá ali na cabeça de um ser humano, de uma certa forma você começa a ter um pouco mais de dó. Não dó nem a palavra, você entende o porquê do sujeito agir dessa forma e nem fica perdendo tempo tentando convencer, tentando conversar, porque não tem o que fazer, cara. O que você vai falar para um sujeito que tá doente, tendo um problema aí no meio da rua, gritando, falando que tá vendo duendes, né? Você vai chamar o SAMU, mas não existe um SAMU para fundamentalista religioso. Então você ignora, fala, tá bom, entendeu? Algumas das três abraâmicas ainda podem se rebelar. Bom, mas é isso que se espera. Se você for ver o fim dos tempos, você vê a batalha, por exemplo, mencionaram Gog e Magog. Mas se você analisar a situação de Esau, os filhos de Esau e de Ismael, certo? Você começa a notar ali o conflito entre eles como sendo o princípio de um conflito apocalíptico. Vou tentar achar aqui para vocês a citação, porque, enfim, eu não tô achando agora. Tentar achar em inglês para vocês verem. Eu não sei onde tá. Se alguém souber onde tá a parte sobre Ismael e Esau. Bom, a grande questão é o fim dos tempos, por assim dizer, seria realmente num conflito entre as três grandes religiões, que acabam curiosamente beneficiando, no fundo, os judeus que teriam, vamos assim dizer, a posição certa em relação às outras religiões. Mas não é bem isso, né? Mas, resumindo aqui. Tô tentando achar a citação, mas...
Ok, acho que eu achei aqui. Uma das citações, eu acho que... Vocês vão ver aqui. Tá muito barulho pra vocês de fundo ou não? Como que fala Obdia em português? Obadia... Eu não sei como falar isso em português. Eu não sei como falar. Eu tô ficando analfabeto em português, porque eu não tô mais falando a língua. Eu vou ter que fazer uma tradução aqui. Bom, enfim, prestem atenção no que está escrito e vocês deviam ficar talvez um pouco mais assustados, vocês que são cristãos e tal. Está nos escritos da sua religião, né? A visão de Abdias. Deixa eu ver se alguém sabe como fala. Alguém sabe como fala? Abdias, Abdia. Enfim. A visão de Abdias. Assim diz o Senhor Deus a Edom. Ouvimos um boato do Senhor e ele enviou um embaixador às nações. Levanta-te, pois... Não, acho que está errada essa tradução. Vamos ver aqui. Eu vou traduzindo aqui. Não, acho que está certo. Bom, enfim. Eu te fiz pequeno entre as nações. Tu és extremamente desprezível. E quem que é Edom? Você tem que procurar, você vai ver. Quem é Edom hoje? Certo? Você pode olhar. Que tem uma relação com o Ocidente. Certo? Tem a relação com vermelho. Certo? Você pode olhar. Aqui, ó. Cabelo vermelho. Certo? É algo curioso. Certo? Bom, tá aqui. Eu não sei aonde, não vou ficar mostrando, que o tempo é... Aqui, ó. Edom significa vermelho. Certo? Então você vê Edom sendo um dos inimigos, por assim dizer. Aqui nessa descrição que você se dá, né, você já enxerga, primeiro, o início da situação complicada, né, mas também o porquê você deveria ter um certo receio nesse momento. Veja, fala-se o seguinte: a casa de Jacó será um fogo. Calma aí. Depois de muita coisa acontecendo aqui que vocês podem ler, no Monte Sião haverá salvação, e será santa, e a casa de Jacó, não Esau, certo? Esau seria o lado do Ocidente. Possuirá os que a possuíram. Possuirá os que a possuíram. Quem que vai fazer isso? Jesus Cristo? Não sei, pensa aí. E a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esau restolho, e serão acessos neles e os devorarão. E não haverá restos da casa de Esau, porque o Senhor a falou. E os que estão ao sul herdarão o monte de Esau. O que está abaixo da Europa? Eu não sei. E os que estão nas planícies, os filisteus, possuirão o país de Efraim e o país de Semária, e Benjamim possuirá Galad. E o cativeiro desses exércitos dos filhos de Israel, todos os lugares dos cananeus até Serapta, e o cativeiro de Jerusalém, deve possuir as cidades do sul. E salvadores subirão ao monte Sião para julgar o monte de Esau, e o reino será para o Senhor. Certo? Esau, muitos descrevem como Roma, depois Ocidente, catolicismo. Não é muito bem, porque catolicismo já não é exatamente isso. Mas seria basicamente essa linha, vamos assim dizer. Isso a gente pode achar vários rabinos falando, certo? Não só. Você tem especialmente a questão de Edom. Se você for ver Edom, certo?
você vai notar que tem uma descendência do próprio Esau, certo? Então, assim, é isso que está sendo criado, entendeu? Falam aí, por exemplo, de uma tal citação do Albert Pike, que fala, nossa, o Albert Pike, ele previu a Terceira Guerra Mundial, é um plano Illuminati. Não, se você for ver em um plano de Terceira Guerra Mundial, tá tudo no Velho Testamento. Só que, lógico, quando não convém, os cristãos tendem a ignorar algumas passagens da Bíblia. Obadias, é isso. É a perseguição aos ruivos. O que será que você enxerga nisso, né? Eu não sei. Só uma coisa. Eu tinha falado sobre os amalequitas e, curiosamente, né? Primeiro, mais algum desgraçado no Brasil inteiro falou sobre os amalequitas? Não. Certo? O que acontece? Netanyahu chegou e ficou falando da teoria do Amaleque. Tá? Isso aqui, meus amigos, veja, é um fundamentalismo religioso do mesmo grau e intensidade que o dos muçulmanos. É a mesma coisa, entendeu? É a mesma barbaridade violenta. Essa é a realidade. Não acredito que o judeu secular acredita nesse tipo de coisa. São mais grupos sectários, fundamentalistas, próximos ao Netanyahu por conveniência do Netanyahu, já que sem esses grupos extremamente fundamentalistas ele não chegaria ao poder. Mas não importa, porque estão fazendo muitas coisas com base numa fundamentação bíblica, certo? Veja, Netanyahu ele chega e mencionou que Samuel, quando chega e fala, agora vai e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que eles têm e não os poupa, mas mata também o homem como a mulher, o bebê e a amamentação, o boi e as ovelhas, camelo e jumento. Certo? Isso aqui está na Bíblia que você, cristão, ou os cristãos que acabam assistindo, você não lê isso daqui não? Tá aqui, cara. Leia. Quem é Amaleque? Procura. Entendeu? O Netanyahu está colocando os palestinos como Amaleque. Em algumas referências, às vezes colocam os armênios. Vai saber. Certo? Quem que é? Agora, fazendo essa equivalência com os Amaleques, veja qual que é a punição. Entendeu? Você pode ter religião que você quiser. Inclusive, eu vendo a realidade, eu falo, não tem como Israel desaparecer do mapa. Né? Não tem como você chegar e falar, se dispersa pelo mundo inteiro. Os romanos fizeram isso, olha que beleza que aconteceu. Né? Não foi bom para ninguém, nem para os romanos. Então, assim, o que acontece? E óbvio que a história é bem mais complexa que isso. Os romanos não eram simplesmente malvados. Era uma questão bem complexa para a época, enfim. Veja, isso aqui é um fundamentalismo religioso que, velho, não tem como você defender, assim como a visão do infiel para o muçulmano. Certo? Assim, é injustificável. Injustificável. Tá? E não é, a solução não é você vir com cristianismo e, não, porque agora tudo está solucionado. Que solucionado? É o mesmo problema. É a mesma doença mental. Violenta, bárbara, intolerante, certo? Se qualquer coisa, o Oriente Médio nesse momento precisa do ateísmo, certo? Seria muito bom que fosse uma visão mais profunda que isso, que incluísse uma ideia de plano transcendente, mas antes o ateísmo do que o fim do mundo, entendeu? Pelo menos um ateísmo ali naquele momento de forma temporária e assim em diante. E eu ouvi falar que tem alguns países aí colocando bastante propaganda nesses lugares. Não sei se é verdade, não sei como que eu descobri isso, foi só uma esquizofrenia minha, quem sabe. Mas, assim, seria algo bom. Por quê?
Você está literalmente vendo o fim do mundo, mas não como uma inevitabilidade, mas como um plano. Se há algo mais perverso que isso, eu não consigo pensar. Você entendeu? Você pode chegar a falar, por exemplo, culto a Baal, eles faziam sacrifício de crianças. Realmente, eu acho isso aí uma barbaridade. Os romanos ficaram assim, boquiabertos, quando viram lá, falaram, o que os cartaginenses estão fazendo? Porque os romanos, eles não eram do tipo mais moral. Agora, até os cartaginenses, perto dos sujeitos abraâmicos hoje em dia, bom, pelo menos não estavam tentando destruir o mundo inteiro. Pelo menos eles não estavam criando um Armagedon nuclear. É uma atrocidade você jogar uma criança no fogo, é um absurdo completo. Agora, não só vão jogar meia dúzia de crianças no fogo com um Armagedon nuclear, serão milhões de crianças, mulheres, inocentes. Vai saber se não são bilhões e é o mundo inteiro que desaparece. Entendeu? Então, assim, é uma perversão, é uma maldade, assim, impensável para uma pessoa que não está contaminada por esse tipo de pensamento. E aqui são as 3 religiões abrâmicas. Eu não crio exceção, certo? Se for me acusar de alguma fobia, eu sou abraâmico-fóbico, entendeu? Especialmente na linha fundamentalista. Que eu não vejo como não existir. Você tá ali no cerne dessas religiões, um fundamentalismo intolerante, homofóbico, que não tem como ser superado facilmente. Agora, o pior de tudo é realmente esse lado. Então, assim, se você não quer esse futuro para os seus filhos, pelo menos não contribua, certo? Pelo menos não contribua. Saia da frente, pelo menos, entendeu? Não fica aí defendendo Hamas, Israel, não defende nada disso. Fica quieto que no seu silêncio e ignorância você pode fazer mais do que abrindo a boca. O problema da maioria das pessoas não é o silêncio, é a ignorância direcionada. Entendeu? Não, eu tô falando sério. Veja bem, aqui teve um retardado que chegou e falou: você agora vai defender culto a Moloco e tal. Isso pra mim é realmente uma barbaridade. Entenda isso. Você não precisa fazer isso pra ascender espiritualmente, pra conseguir alguma coisa. Não precisa. Entendeu? Eu acho isso algo, assim, injustificável. Uma criança, não tô falando aí de feto de 3 semanas. Entendeu? Agora, ainda assim, cara, ainda assim eu vou falar pra vocês que, porra, tem coisa mais doentia do que o anseio de destruir tudo que vive, mesmo que seja só ser humano. Cara, assim, tem niilismo maior do que esse, cara?